Olá! Iniciamos hoje nossa exploração focada num ponto bem específico e eu diria bastante desafiador da metalurgia. Com certeza. A produção de peças de ferro fundido nodular ferrítico com paredes assim muito grossas. Estamos falando de espessuras acima de 300 milímetros. Exatamente. É um cenário bem particular. E a questão é, como garantir a qualidade necessária? Temos aqui um material técnico bem interessante que, olha, combina a teoria com a experiência prática mesmo de uma fundição que encarou esse desafio. E isso é o mais valioso, né? Ver a teoria aplicada. Sem dúvida. Nossa missão aqui é tentar desvendar essas complexidades, as estratégias para conseguir peças que atendam requisitos bem rigorosos de resistência, ductilidade e, crucialmente, tenacidade a baixas temperaturas. Falamos da classe NG-JS 418 ULT. Isso. Essa classe LT, de Low Temperature. Exato. Bom, vamos mergulhar nisso. Vamos lá. Essa classe de material é realmente muito interessante pelas propriedades. Alta ductilidade, capacidade de absorver impacto sem fraturar, mesmo em temperaturas negativas, como você disse. Que é essencial para muitas aplicações críticas, imagino. Precisamente. Só que produzir componentes massivos com essas espessuras gigantescas traz um obstáculo central: o tempo de solidificação. Ele é extremamente longo. E essa lentidão, veja bem, é o coração do problema. Afeta diretamente como a microestrutura vai se formar. E, por consequência, as propriedades mecânicas finais. Entendi. Sem um controle muito, mas muito preciso, a gente corre o risco de gerar defeitos sérios. Coisas como microchopagem, formas de grafita que não são ideais, ou até a temida grafita tipo chunky. Grafita chunk, já ouvi falar, é um problema sério nessas condições. Exato. E isso pode comprometer a peça inteira. É de fato um processo que exige um conhecimento metalúrgico profundo e um controle quase cirúrgico. Entendi. Então essa solidificação que se arrasta, né? Esse é o grande vilão. Por que especificamente ela complica tanto a vida para este tipo de ferro fundido, o nodular ferrítico? Bom, a lentidão na solidificação traz basicamente duas consequências principais. O material de referência detalha bem isso. Certo. Primeiro, tem o que a gente chama de desvanecimento ou fade, em inglês. Sabe os agentes que a gente adiciona para tratar o metal líquido? O magnésio para formar os nódulos e os inoculantes. Exatamente. O magnésio para forçar a grafita a crescer em esferas, os nódulos, e os inoculantes que criam os pontinhos onde esses nódulos vão começar a se formar. O problema é que eles perdem eficácia com o tempo. Ah, como se o efeito passasse. Especialmente lá no núcleo massivo, é como se o efeito desses tratamentos acabasse antes de chegar nas últimas regiões a solidificar. Faz sentido. É como um remédio de ação rápida que precisava durar dias, né? Perfeito. Não vai funcionar direito. Isso já dá uma ideia da dimensão do desafio. E qual seria a segunda consequência dessa lentidão toda? A segunda é que a própria lentidão favorece o surgimento de problemas na microestrutura em si. O material que a gente está analisando aponta alguns bem críticos. Quais seriam? Primeiro, a degeneração da grafita. É quando os nódulos perdem aquela forma esférica perfeitinha. Isso prejudica direto a ductilidade. Depois, a formação da grafita tipo chunky. Visualmente, parece um aglomerado assim meio interconectado de grafita que não é esférica. Ela está muito associada a esses tempos longos de solidificação e a certos elementos químicos que a gente vai ver. Certo. E também a microchupagem. São pequenos vazios internos, sabe? Muitas vezes ligados a um ajuste que não foi ideal na composição química ou problemas na alimentação do metal líquido durante a contração da solidificação. Entendi. E todos esses defeitos, imagino, comprometem as propriedades finais. Exatamente. Eles minam justamente o alongamento e a tenacidade, que são os pontos fortes que a gente busca nessa classe de material, especialmente a 418U LT. Faz todo sentido. E para a gente atingir essas propriedades, né, o alto alongamento, a tenacidade em baixa temperatura, o LT, a gente precisa de uma matriz metálica quase toda ferrítica, certo? Aquela estrutura de ferro mais macia, mais dúctil. Isso, perfeito. A matriz tem que ser predominantemente ferrítica. Como garantir isso nessas condições tão difíceis de resfriamento lento? Olha, a resposta está num controle muito rigoroso de múltiplas variáveis. E começa lá atrás, na escolha dos ingredientes, ou seja, a seleção dos materiais de carga. A matéria-prima. Exato. E aqui a palavra-chave é pureza extrema. É fundamental usar materiais com teores baixíssimos de elementos indesejados. Como quais, por exemplo? Para o ferro gusa, buscar o mínimo possível de enxofre e fósforo. O artigo até cita um tipo específico, o Sorel RTF10, como exemplo do nível de pureza que a gente está falando. Nossa, bem específico. Sim. E na sucata de aço, o cuidado
cuidado é evitar contaminantes que prejudicam a forma da grafita, tipo chumbo, bismuto e o ponto crucial para a matriz ferrítica, manter o teor de manganês, o Mn, o mais baixo possível. Por que o manganês? Porque o manganês é um forte promotor da perlita. A perlita é uma estrutura mais dura, mais frágil, que detona a tenacidade que a gente quer. O ideal é ficar abaixo de 0,25% de Mn. Entendi. Abaixo de 0,25? Isso. E até o material de retorno da própria fundição, a sucata interna, tem que ser segregado. Garantir que só material da mesma classe seja reutilizado para não contaminar. Ok, então começar com a maior pureza possível é a base de tudo. E a receita final, a composição química. Ela precisa ser diferente por causa da espessura da parede? Sim, precisa. A análise química-alvo tem que ser ajustada. Para paredes grossas, a recomendação geral é trabalhar com uma composição um pouquinho hipoeutética. O quê? Hipoeutética, quer dizer, com um grau de saturação, o SC, que compara o carbono presente com o máximo que o ferro poderia dissolver ali, um pouco abaixo de 1. Ah, tá. E por que isso? Isso ajuda a minimizar outros problemas, como a frutação da grafita, que a gente pode falar daqui a pouco. Além disso, veja bem, o teor de silício, o Si, precisa ser reduzido em paredes grossas. Reduzir o silício. Por quê? Para diminuir a segregação e o risco da tal grafita chunk. O artigo sugere Si abaixo de 2,1% para espessuras acima de 50 milímetros e ainda menos para 300 milímetros. Ok. Então, como a gente baixa o Si, o teor de carbono, o C, também precisa ser ajustado para baixo para manter aquele EC desejado um pouco abaixo de 1. Certo. Ajusta um, tem que ajustar o outro. Exato. A experiência prática que está no artigo, para peças de 300 a 400 milímetros, aponta para um carbono equivalente, que é uma fórmula que considera o efeito do C e do Si juntos, na faixa de 4,1 a 4,2. Isso corresponde a um EC entre 0,96 e 0,99. Entendi. Então é uma faixa bem específica. E o tratamento para criar os nódulos de grafita, a nodulização com magnésio? Esse é outro ponto absolutamente crítico. O tratamento com magnésio, a nodulização, o objetivo aqui é mudar a forma da grafita. Sair daquela forma lamelar, que parece uns veios e fragiliza o ferro, para a forma esferoidal, os nódulos, que dão a ductilidade. Certo. Como adicionar magnésio puro? É muito reativo e impraticável. Sim, ele queima, né? Exato. A gente usa ligas mestras, como ferro-silício-magnésio, ou FeSiMg. Para peças grandes, moldadas manualmente, o processo sanduíche é bem comum. Foi usado no estudo de caso. Como funciona esse processo sanduíche? Basicamente, a liga FeSiMg é colocada no fundo da panela de tratamento, coberta com um pouco de sucata limpa, e aí o metal líquido é vertido por cima. Isso ajuda a controlar a reação, que é bem vigorosa. Ah, entendi. E tem algum segredo aí para paredes grossas? Tem um detalhe fundamental, que o artigo destaca muito. Para paredes grossas, usar ligas mestras sem sério, sem o CE. Sem sério? Mas eu achava que o sério ajudava. Ajuda em peças mais finas, ele é ótimo para neutralizar alguns contaminantes. Mas aqui, nessas seções muito espessas, com resfriamento super lento, o sério é identificado como um dos principais causadores da grafite chunk. Olha só, que interessante. Pois é, o artigo até cita uma liga específica, a VL63O, como uma opção sem sério que funcionou bem nessa aplicação. E claro, né, monitorar o rendimento do MG e o tempo de desvanecimento do efeito antes de vazar é essencial. Controlar o tempo. Nossa, quanto detalhe. Agora, chegamos num ponto que você mencionou que parece central, especialmente por causa daquele problema do desvanecimento, a inoculação. É aqui que a briga contra o tempo fica mais intensa, né? Exatamente. A inoculação. Esse é o passo que introduz pequenas partículas no metal líquido. Essas partículas vão servir como sementes, sítios preferenciais para a nucleação, para o início da formação dos nódulos de grafita. Sem isso, o que acontece? Sem uma inoculação eficaz, a gente teria poucos nódulos, muito grandes e espaçados, e um risco bem maior de formar carbonetos, a sementita, que são extremamente duros e frágeis. Ou até grafita não esferoidal, péssimo para a ductilidade. Entendi. E o desafio aqui é o tempo de novo. De novo, o efeito do inoculante também desvanece com o tempo. Se a gente faz a inoculação muito cedo, por exemplo, na panela que transfere o metal do forno, ela perde a potência antes que o centro da peça, lá longe, solidifique. E qual a solução, então? A solução é a inoculação tardia. Fazer a adição do inoculante o mais próximo possível do momento da solidificação. E como se faz isso? Tem algumas opções. Na panela de vazamento final, no jato de metal enquanto está enchendo o molde ou diretamente no sistema de canais do próprio molde. Essa última, no molde, é considerada a mais eficaz. Ah, faz sentido. Bem na hora H. Exato. E para peças massivas como essas, é comum usar uma dupla inoculação ou inoculantes especiais, de longa duração. Dupla inoculação? Como assim? É usar dois tipos ou duas adições. Por exemplo, o artigo relata sucesso com uma combinação.
usar um inoculante com bar e cálcio, tipo o Barinoc, que ajuda a retardar o desvanecimento na transferência para a panela de vazamento, Certo. e depois adicionar um outro de longa duração mesmo, tipo o Ultracid, diretamente no jato de vazamento enquanto enche o molde. Entendi. Uma estratégia combinada para garantir o efeito por mais tempo. Precisamente. Garante que vai ter semente ativa para nucleação durante todo aquele longo processo de solidificação. Se a inoculação falhar, aí aparece perlita indesejada, carbonetos, nódulos irregulares, adeus propriedades mecânicas. Vamos aprofundar um pouco mais nesses defeitos que podem surgir nessas condições extremas. Com base no material, quais são as causas e as estratégias para evitá-los? Começando pelos elementos residuais. Vamos lá. Primeiro, elementos residuais e segregações. Além de alguns elementos, tipo chumbo, antimônio, bismuto, titânio, serem ruins para a forma da grafita em si, Sim. muitos elementos têm a tendência de segregar. O que é isso? Eles se concentram nas últimas regiões a solidificar, Que são justamente os centros das partes grossas, né? onde o resfriamento é mais lento. Exatamente. Os centros térmicos. Elementos como molibdênio, MO, cromo, CR, manganês, MN, fósforo P, todos eles fazem isso. E qual o problema disso? O fósforo, por exemplo, é muito problemático. Ele forma umas fases intermetálicas bem frágeis, que reduzem drasticamente a tenacidade. Para a classe LT, Low Temperature, isso é inaceitável. Nossa, Até o silício, se tiver em excesso, pode segregar. Então a principal defesa aqui é, de novo, a pureza da carga inicial. isso. Limitar ao máximo esses elementos desde o começo. Entendi. E aquele problema da grafita flutuar? A flotação. Ah, sim, a flotação da grafita. É outro fenômeno comum em peças espessas. Como a grafita é menos densa que o ferro líquido, naquela janela longa de solidificação, os nódulos tendem a boiar, a subir. E se acumulam em cima. Isso, nas zonas superiores ou nas últimas a solidificar. Isso é causado principalmente por teores excessivos de carbono e silício, que aumentam a quantidade de grafita formada e pela própria lentidão da solidificação. E como previne isso? 4.2. Ajuda nisso. E controlar o Si que vem do próprio inoculante também é importante. Ah, o inoculante também adiciona silício. Exato, e geralmente são à base de ferro-silício. E usar temperaturas de vazamento mais baixas, como aqueles 1330, 1340 graus Celsius do estudo de caso, também ajuda a minimizar esse efeito de flotação. Mencionamos a degeneração da grafita antes. Tem mais alguma nuance sobre como evitá-la, além da pureza? Sim, a degeneração da grafite é um termo meio guarda-chuva para qualquer desvio da forma esférica ideal. As causas são variadas. Pode ser contaminação por elementos como bismuto, chumbo, titânio. Certo. Pode ser alguma reação com componentes do molde, certas resinas, por exemplo. Ou até mesmo um excesso de magnésio residual, combinado com aquele resfriamento muito, muito lento no centro da peça. E as estratégias para evitar? É um conjunto de coisas. Carga pura, claro. Possível neutralização de contaminantes com sério ou terras raras, mas lembrando. O cuidado em paredes grossas por causa da chunk. Exato. Muita cautela. Otimizar o teor de MG residual, não deixar nem muito nem pouco, garantir aquela inoculação tardia e eficaz para gerar muitos núcleos e controlar o carbono equivalente naquela faixa que a gente falou. Certo. E, finalmente, a tal da grafita tipo chunk. O que mais a gente aprendeu sobre essa formação específica? Ela parece ser a grande vilão aqui, né? Para peças de paredes grossas e resfriamento lento, ela é realmente a principal vilão. Ela se forma nos centros térmicos, onde tudo acontece mais devagar. E aparece como os aglomerados de grafita interconectada fininha com clivagens. Clivagens. É como se fossem planos de fratura dentro da grafita. Isso age como uma rede interna de defeitos, sabe? Destrói completamente a tenacidade do material. Imagino. E o que causa ela? A formação dela está ligada à interação de alguns elementos. Cério, Ce, cálcio, K, silício, Si, talvez níquel, Ni. Especialmente em condições de alto carbono equivalente, acima de 4.2, 4.4. E, o que é curioso, às vezes associada a temperaturas de vazamento mais baixas também. Que paradoxal. Pois é, mas o cério é consistentemente apontado como um promotor-chave. Por isso, a ênfase em evitá-lo. Então a prevenção se baseia em quê? Primeiro, evitar cério nas ligas de magnésio. Daí a recomendação daquela liga VL63A. Segundo, controlar o SEC, não deixar subir muito. Terceiro, e aqui tem uma coisa interessante. O quê? Pequenas adições de elementos como antimônio, estanho ou cobre podem, na verdade, inibir a formação da chunk. Sério? Elementos que às vezes a gente considera impurezas? Exato, mas tem que ter cuidado, porque o Scooby e o Cu, por exemplo, podem estabilizar a perlita, que a gente não quer. Então é um equilíbrio delicado. Entendi. Que mais? Usar a inoculação tardia e eficaz, como já falamos, e, se for possível, aplicar um resfriamento controlado nas zonas mais críticas, usando coquilhas, por exemplo, para acelerar um pouco o resfriamento local. Essa complexidade toda é realmente notável. E como isso se traduziu na prática? Naquela fundição do artigo
que fez as peças de 10 toneladas com paredes de 300, 400 milímetros da classe NGJS 418U LT. O relato da experiência prática deles é muito rico, porque valida muito da teoria. O que eles confirmaram? Na preparação da carga, eles viram na prática que começar com materiais de altíssima pureza, aquele gusa sorel, sucata de estampagem profunda, era essencial, mesmo sendo mais caro no início. Por quê? Para criar um ciclo interno de qualidade. Exatamente. Para criar uma base de retorno de sucata interna de alta qualidade, o que viabilizou o processo a longo prazo, e a segregação rigorosa para evitar contaminação por outras ligas, foi crucial para eles. E na fusão e metalurgia? Nos testes práticos, eles confirmaram que aquela composição ligeiramente hipoeutética, com o SEC entre 4.1 e 4.2 e as temperaturas de vazamento relativamente baixas, 1330 a 1340 graus Celsius, foram as melhores para minimizar a microchupagem. Bateu com a teoria? Bateu. No tratamento com o MG, o processo sanduíche com a liga sem sério, a VL63O, funcionou bem para eles, mas exigiu um controle bem atento do tempo de reação e do desvanecimento do magnésio. Imagino. E a inoculação? Na inoculação, aquela estratégia de dupla inoculação tardia, Barinock, na transferência mais ultracid no jato, provou ser eficaz. Garantiu a nucleação necessária durante todo o longo período de solidificação, mesmo com os desafios de lidar com volumes enormes de metal líquido. Então, tentando sintetizar tudo isso, a lição principal parece ser que produzir essas peças gigantes de ferro fundido nodular ferrítico, com a tenacidade exigida, especialmente a baixa temperatura, demanda um controle quase... Obsessivo, né? É uma boa palavra, obsessivo. Pureza da carga, ajuste fino da química, tratamento de magnésio com a liga certa, sem sério nesse caso, e uma inoculação potente, tardia e duradoura. E ainda gerenciar a parte térmica para fugir das armadilhas como a grafita chunk. Definitivamente não é uma fundição comum, é metalurgia de altíssima precisão, só que em escala massiva. Precisamente. É como uma dança muito delicada para conseguir a microestrutura ideal, nódulos perfeitos numa matriz totalmente ferrítica. E isso lutando contra os efeitos terríveis do resfriamento, que é inevitavelmente lento nessas peças enormes. É fascinante. É sim. E para deixar uma reflexão final, que o próprio artigo meio que provoca... Qual seria? Ele bate muito na tecla da pureza, né? E de evitar elementos como o sério para prevenir a grafita chunk. Mas, ao mesmo tempo, ele menciona que elementos tradicionalmente vistos como impuros, como o antimônio ou o USB, Sim. podem ter um efeito inibidor sobre a formação dessa grafita chunk. Isso abre uma porta interessante, né? Será que, no futuro, microadições controladas de certos elementos, talvez até alguns que hoje a gente considera contaminantes, poderiam ser parte de uma estratégia otimizada para controlar a microestrutura nessas seções super espessas? Ou será que a busca pela pureza máxima vai ser sempre o caminho mais seguro para componentes tão críticos? Exatamente. É um equilíbrio bem delicado e que certamente exige uma compreensão ainda mais profunda dessas interações complexas que acontecem lá no banho metálico durante aquela lenta jornada para o estado sólido. Muita coisa para pesquisar ainda.